Eu estou aqui com um amigo querido, Sérgio Damiani, líder do C12 no Brasil, e ele deu para nós o workshop no sábado, workshop de empreendedores cristãos, empreendedorismo para o reino, um empreendedorismo com propósito, e ele está aqui conosco, passando esses dias, e ele é um homem de Deus tremendo, um amigo querido. Ele está junto com a sua esposa, a Lília. Lília, pode ficar em pé um pouco só para a igreja te ver. Essa varoa de Deus, pode sentar. O Serginho não gosta que eu fique muito tempo em pé, porque o negócio é sério. Mas você pode estender a sua mão para cá? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do teu filho. Que alegria, Senhor, a gente ter ele aqui com a gente. Coloca mais uma vez as tuas palavras nos lábios dele, a fim de que possamos todos nós sermos abençoados, aperfeiçoados e edificados pela santa palavra do Senhor que vem nos nossos corações. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido amigo. Deus te use poderosamente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quando chimarrão na igreja, né? Um negócio atípico para nós, né? Coisa boa. Depois quero tomar um. Aí não tomei nenhum chimarrão. Alguém ali tem que aprender a fazer chimarrão, eu acho. Né? Gente, é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui servindo vocês. A gente veio com esse espírito de realmente servir a igreja, servir naquilo que nós podemos fazer, né? A Lília deu um workshop também aqui na sexta-feira, né? A gente fez um workshop ontem, falando sobre negócios, empreendedorismo cristão, negócio com propósito, e hoje estamos aqui compartilhando a palavra com vocês. Então, é um prazer servi-los. A gente tem uma caminhada bem intensa, né, de vida. Nós temos 2 filhos pequenos, então a Ana e o Josué ficaram lá em Curitiba com os avós e as avós. E toda vez que a gente faz alguma coisa servindo, nós fazemos com intencionalidade. Então eu espero que essa noite possa ser uma noite que você realmente aproveite, porque a gente está aqui compartilhando com a intenção de servi-los. Vivi 18 anos no Rio Grande do Sul, 18 anos da minha vida, né? Sou nascido em Santa Maria e estou faz 25 anos já em Curitiba. 25 anos lá em Curitiba. Então eu sou gaúcho, minha esposa é carioca, meus filhos são curitibanos. Então uma mistura boa aí, né, de regiões. Então é sempre bom voltar aqui ao Rio Grande. Não conhecia Montenegro, sou da grande região metropolitana do polo nacional da erva mate, chamado Coronel Bicaco. Não sei se alguém conhece aqui, Coronel Bicaco, né? Então uma grande cidade aqui do Rio Grande do Sul, talvez vocês consigam olhar no Google Maps. Cresceu muito nos últimos anos, agora tem 4.000 habitantes, né, na cidade. Então realmente é uma cidade abençoada. Pessoal, queria falar com vocês hoje, e o título que eu dei para essa mensagem é Uma Fé Ousada em um Mundo Covarde. Eu queria falar alguns contextos para a gente poder compartilhar aqui, e muito do que eu vivi na minha vida também, do que aconteceu comigo, do que aconteceu conosco na nossa vida, entendendo realmente um propósito de Deus para as nossas vidas. E eu queria começar lendo uma frase de Charles Spurgeon. Acredito que a razão pela qual a Igreja de Deus, nos tempos atuais, tem tão pouca influência sobre o mundo, é porque o mundo tem tido muita influência sobre a Igreja. Ele escreveu nos tempos atuais, mas isso aqui foi escrito em 1850. Conseguimos ver a mesma coisa hoje ou não? O mundo tentando influenciar a igreja, o mundo tentando impor padrões para a igreja, e muitas vezes uma igreja acuada, não sabendo como reagir ao que o mundo tem imposto aos filhos, aos pais, a vários segmentos que nós vivemos. E eu queria navegar um pouco nesse sentido. Vamos trazer alguma base bíblica para essa noite. Eu queria ler alguns versículos, todos eles têm algo em comum. Então, por favor, presta atenção. Eu não passei aqui os versículos para passar aqui, mas você pode acompanhar. São bem conhecidos, tá? Então, primeiro, Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós as praticarmos. Quer dizer, nós somos criados em Cristo Jesus com um propósito específico que já foi criado para nós antes do nosso nascimento. Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Romanos 12:2, bem conhecido essa. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem, não tomem forma. Quem tem filho pequeno aqui sabe o que é brincar de massinha, de modelar. Pega a massinha, pega o molde do peixinho, aperta, sai um peixinho. Põe outra, sai outro peixinho. Isso é tomar forma. Se nós tomarmos a forma do mundo, nós vamos parecer como o mundo, como todo mundo. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Não se amoldem ao padrão, não tomem forma do mundo, não pareçam com o mundo. E, por fim, Salmo 51:10, um dos versículos preferidos para mim na Bíblia. Eu gosto muito desse versículo porque é um versículo difícil, apesar de ser simples. E aqui é Davi falando no Salmo 51, depois de ter cometido talvez um dos grandes pecados da vida dele, lá com Batseba. E ele escreve esse salmo e ele fala: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O que nós menos temos na igreja hoje é estabilidade de espírito. Nós vivemos muitas vezes em altos e baixos, emocionais, espirituais. Estou bem com Deus, estou mal com Deus, estou alegre com Deus, estou bravo com Deus, estou triste com Deus. E quão difícil é ter um espírito estável. Mas quão gostoso é ter um espírito estável diante de Deus, diante dos nossos irmãos, diante da nossa família. E eu amo esse salmo. Eu amo como ele constrói esse salmo. Então, meus irmãos, todas essas palavras, esses versículos, eles nos apontam para algo, apontam para boas obras, apontam para tem trabalho a fazer, apontam para algo que nós podemos fazer que vai glorificar a Deus, apontam para algo que nós temos que fazer que já foi criado para nós de antemão, e aponta para como nós podemos fazer isso, não se amoldando ao padrão desse mundo, mas renovando a nossa mente e transformando a nossa maneira de pensar. Essa é uma mensagem de ação, é uma mensagem que nos leva a fazer algo, que nos chama a fazer algo, a nos posicionarmos em algo diferente. E até responder, por que nós somos criados? Por que no momento que nós aceitamos Jesus, a gente passa por luta, tribulação, aflição, todos aqui têm uma história de vida. Eu não conheci Jesus quando eu nasci, não nasci num lar cristão. Eu me converti depois, na minha caminhada. Todos nós temos uma história aqui. Por que quando a gente fala sim para Jesus, por que a gente não vai para o céu direto? Acabou tudo, problemas acabaram. Não tem mais nada com que se preocupar, não tem mais conta para pagar, não tem mais luta, não tem mais aflição. Mas eu chego a Cristo, alguém compartilha as boas novas comigo, e eu falo sim. Por que eu não subo para o céu direto? Por quê? Se eu não vou para o céu direto, porque deve ter alguma coisa para eu fazer aqui, concordam? Se não, acabou. Acabou, estou salvo. Salvo. O maior presente que eu posso receber é a salvação. Porque eu não pego esse presente, seguro nele, dando glória a Deus. Tem uma música que fala? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Por que eu não subo? Provavelmente é porque tem algo que nós temos que fazer aqui. E aí quando eu olho para Efésios 2:10, ele fala que existem boas obras que foram criadas de antemão para que nós as praticássemos. Boas obras é trabalho, é algo a fazer. Boas obras é que você tem um propósito nesta terra que já foi preparado para você. Já foi preparado para que você andasse nesse propósito. Antes da salvação, gente,
Nós estávamos mortos espiritualmente. Não se espera nada de um morto. O morto não tem vida, o morto não sente nada. Você pode cutucar, chacoalhar, apertar, não tem reação. Mas quando nós encontramos Jesus, nós estamos vivos para um propósito, para um chamado, para algo específico que nós temos que fazer aqui neste mundo, aqui na terra, não é no céu. No céu vai ter a eternidade inteira para a gente viver. Mas se nós ficamos aqui, continuamos aqui após a salvação, é porque nós temos um propósito específico para cumprir nessa terra. E para nós praticarmos essas boas obras, precisamos de uma fé ousada. Fé ousada. Mas nós vivemos num mundo covarde. E tem um contexto no mundo covarde. Esse mundo não é fácil de viver. Muitas vezes a gente luta, briga, não concorda e fala: Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui em Montenegro? Por que eu vim parar aqui, hoje, nesse tempo, nessa época? Porque era para você estar aqui, exatamente aqui, nesse tempo, nessa época. E nessa hora, aqui nessa igreja. Eu fico imaginando por que eu estou aqui, nesse dia, nessa época? Porque eu não ia servir para nada para Davi, para lutar e para guerrear lá em Jerusalém. Não ia servir. Não tenho físico para isso, não tenho treinamento para isso, não tenho nada para isso. Então eu nasci nessa época porque tem algo para eu fazer aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui. Tem um propósito aqui. Esse mundo que nós vivemos, esse mundo covarde, ele tem um contexto de foco no potencial. Potencial. Negligenciando papel e propósito. Quem aqui não ouviu isso? Nossa, mas você tem tanto potencial? Por que você está aqui? Nossa, mas você tem tanto potencial, por que você decidiu ser pastor? Mas você tem tanto potencial, por que você decidiu ficar em casa cuidando dos seus filhos? Quem é que já ouviu isso? Você tem tanto potencial para fazer algo? Levanta a mão aí, gente, só para não parecer aqui, né, estranho, né? Obrigado, amém, 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 amém. Potencial. Agora, pensa comigo o seguinte. Abraão foi chamado, Deus chama Abraão, fala para ele sair da casa dele, da parentela dele. A gente começa uma história. Abraão, Isaac, Jacó vai lá, briga com Deus, tem o nome mudado, Israel. Israel, começou alguma coisa diferente aqui, Israel. Israel então tem 12 filhos, viram as 12 tribos de Israel, um deles é vendido para o Egito como escravo, vira lá governador, a turma vai morar no Egito, 400 anos de escravidão, já tem as tribos, já tem Israel, já tem Judá, já tem Ruben, já tem Dan, já tem Benjamim, todas as tribos estão lá. Egito, de repente, chega, acabou a escravidão, Moisés pega aquela turma toda, saíram milhões e milhões de israelitas, não eram judeus, eram israelitas ainda naquela época, passando para o deserto, 40 anos, aquele perrengue de passar pelo deserto, não sabendo o que ia acontecer, passam pelo deserto, tem desobediência, tem obediência, tem de tudo, começam a conquistar a terra prometida, e aí a luta é ampliação geográfica, é braço, é sangue, é espada, conquistam, aí o povo começa a pedir um rei, porque tem vários reis ali em volta, então Deus unge o rei, dá um rei para eles, e vem ali Saul, depois vem Davi, amplia o império todo, Salomão entra e estrutura toda a questão organizacional, cria todos os ministérios e funcionalismo público, etc., e aparelha todo o Estado, e de repente começa a dar confusão. Vem os filhos de Salomão, já não dá mais entendimento, brigam ali, dividem reino do norte, reino do sul, o reino do norte vira uma bagunça, um mata o outro, pega o reinado, o reino do sul começa a ter um pouco mais de estabilidade, vem rei bom, rei ruim, rei bom, rei ruim, pecado, e vem castigo, e vai, e a história do povo, sempre em guerra, sempre em batalha, sempre perseguição. O reino do norte, chegam os assírios, tomam o reino do norte, e a estratégia dos assírios é se infiltrar e acabar com a cultura do local. Eles fizeram isso, por isso que os judeus não gostam de Samaria, do samaritano, porque acharam que tinham se misturado com a turma lá dos assírios. O reino do sul vai, não aguenta. Vem então os babilônios, exílio, é diferente dos assírios, não mistura, mas tira a turma e leva para a Babilônia. E nesse contexto, desde o início, lá de Abraão, até o último livro que a gente lê na Bíblia, que é Malaquias,
é guerra, é espada, é confusão. E os profetas começam a profetizar que virá um Messias, que virá um Messias, que virá um Salvador. E aquele povo começa a gerar uma expectativa. A gente está no sofrimento, mas vai vir um dia que vai vir um Messias e vai nos libertar. Um dia virá o Messias e nos libertará. E a gente vira a Bíblia de Malaquias, abre Roma. Espera aí, gente, não tinha nada disso aqui antes. Como é que eu achei Roma aqui em Mateus? O que a gente não sabe, ou pouca gente sabe, é que tem 400 anos aqui de história. Entre a última página do Antigo Testamento e a primeira do Novo, tem 400 anos que não estão na Bíblia. E aconteceu um monte de coisa nesses 400 anos. Inclusive, 100 anos de total liberdade para o povo judeu. Por 100 anos, eles tiveram liberdade econômica, religiosa, foram livres, gente. Estavam livres, não tinha mais ninguém guerreando com eles, não tinha mais ninguém impondo contexto religioso, social, político, nada, eles estavam livres, como nós. Você pode trazer o chimarrão aqui, tranquilo, tomar no culto, você pode sair para a tua casa, você pode adorar a Deus, depois você vai para o teu trabalho, e a vida segue. 100 anos, eu fico imaginando, 3 gerações, de repente aparece o Império Romano, e começa tudo de novo. Cara, eu fico imaginando, como que aqueles judeus se sentiam, 100 anos de liberdade, e achando que seriam livres para sempre. Chega a Roma, e acabou a liberdade. Tem César, tem tributo, tem imposto, tem perseguição, tem sangue, tem matança. E eles com a mensagem de esperança: chegará o Messias, chegará o Messias, chegará o Messias. E de repente, Jesus chega. E falam: é o Messias, é o Messias, é o Messias, é o Messias. Se você estivesse lá, o que você ia pedir para Jesus fazer? Ou ia esperar de um Messias? O que você ia pensar que o Messias faria naquele momento? Matou todo o Império Romano. É isso que eu gostaria de fazer isso. O Messias veio para libertar. O Messias veio e vai acabar com Roma, vai acabar com esse negócio de opressão. Ele vai fazer assim e vai libertar todo o povo judeu. A gente vai ter liberdade de novo, independência de novo. Certo? Era a esperança dos judeus. Eles queriam isso. Agora eu pergunto, se Jesus desse uma palavra, ele não poderia acabar com todo o Império Romano com uma palavra? Poderia ou não poderia? Jesus não tinha o potencial para fazer isso? Tinha todo o potencial. Agora, Jesus não cumpriu o potencial dele. Ele cumpriu o propósito dele. O propósito dele era entregar a vida por amor a muitos, perdoar os pecados da humanidade e religar o homem ao Pai. O potencial dele acabaria com todo o Império Romano, mas o propósito dele foi morrer numa cruz, de braços abertos, sangrando por mim e por você. Agora eu te digo, quem que está disposto a viver o seu propósito nesse mundo? E abrir mão do seu potencial? Quem está disposto a seguir em frente com o propósito que Deus chamou e abrir mão de todo o potencial, porque você estudou isso, porque você foi criado para isso, porque o teu pai é isso, porque meu sonho para você, meu filho, é isso? O teu potencial vai te levar longe. O mundo covarde aplaude potencial e negligencia propósito. O mundo covarde aplaude potencial e negligencia propósito. Nós, como cristãos, deveríamos focar no nosso propósito, em detrimento do potencial. Todos nós temos um propósito, todos nós temos um potencial. Se for conciliado, ótimo. Se tiver escolha, é propósito ao invés de potencial. Todos nós temos um papel. Jesus tinha um papel específico. E ele cumpriu o papel em 3 anos de ministério. Você tem um papel específico hoje. Esse papel não é para sempre, ele pode mudar. De repente, teu papel hoje é criar os seus filhos. Daqui a X anos, ele vai te chamar para alguma coisa diferente. Vai mudar de cidade? Pastor Marco mudou de cidade, se mudou para cá. Tem um papel diferente aqui do que ele tinha em Curitiba, do que ele tinha há 10 anos atrás. Eu tenho um papel diferente hoje do que eu tinha há 5 anos atrás. O nosso papel muda, o nosso propósito permanece.
Muito importante entender que Deus nos chamou para um propósito, que Ele preparou de antemão para nós vivermos. Descubra o seu. Descubra o seu. Precisamos entender que um propósito deve sobrepor qualquer tipo de potencial nesse mundo covarde. Segundo contexto que nós vivemos como cristãos, meus irmãos, baixa tolerância ao risco, medo. Quem é que gosta de se arriscar? Talvez pouca gente goste de se arriscar. Toma risco mesmo. Por Deus, baixa probabilidade. Eu trabalhei 15 anos no mercado financeiro. Eu fui treinado para gerir risco. Fui gestor de investimento. O que é gestor de investimento? Você quer o máximo de retorno com o menor risco possível. Gerenciamento de risco. Banco, o que um banco faz? O banco toma dinheiro de quem tem sobrando e empresta para quem está precisando. O que você tem que fazer nesse meio? Gerir risco, para ter garantia que você vai receber para quem você está emprestando. Gestão de risco. E muitas vezes nós somos treinados a nossa vida inteira para gerir risco, para evitar risco, para calcular exatamente onde o nosso passo tem que ser dado para ter a menor dor, o menor esforço possível. E se nós vivemos isso na nossa criação dentro da igreja, nós nunca vamos conseguir viver plenamente aquilo que Deus tem para nós. Porque muitas vezes Deus mostra o caminho, mas Ele não fala que se vai ter o detalhe do detalhe do detalhe para você chegar lá. Ele vai te dar a direção, mas você não vai saber exatamente o que tem que fazer para chegar lá. Se você não tiver decidido a tomar risco, a grande chance é que você fique paralisado no mesmo lugar. Isso pode ser por uma vida, isso pode ser por um ano, por 10 anos, por 5 anos. Isso pode ser algo muito triste, de chegar lá na frente, olhar para trás e falei, puxa vida, o medo me paralisou, eu não me mexi. Meus irmãos, a única forma que Deus usou para mudar tudo isso em mim foi uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Muito engraçado, eu fiz aqueles testes de personalidade, sabe, não sei quem já fez aí, colérico, sanguíneo, melancólico, fiz aquele teste DISC, que fala o D, I, C, dominante, influente, blá, 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 blá. Aí eu dava dominante com colérico, né, dominante com colérico, e fiz vários desses, nunca mudou. Depois eu comecei uma caminhada com o Espírito Santo, eu comecei a ver que eu tive mudança de comportamento, eu mudava a minha atitude, eu mudava a minha reação, eu mudava o jeito que eu me expressava. Eu pensei, vou fazer esse teste de novo. Agora eu mudei. Fiz o teste, deu a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O que eu percebi? Que o meu eu natural, eu acho que ele não vai mudar nunca. O meu eu natural, quem eu sou, a minha personalidade, depois a Márcia confirma, mas eu acho que eu não vou mudar minha personalidade. Não vou mudar, mas eu posso ser completamente moldado pelo Espírito Santo. E só Ele pode moldar a minha vida, ninguém mais pode moldar. Ele moldou a minha vida. Ele me fez tomar risco. Ele me fez parar de querer controlar toda a minha vida. Só Ele conseguiu fazer isso. Se Ele conseguiu fazer em mim, cabeça dura, financeiro, racional, metódico, Ele pode fazer em qualquer pessoa. Se aproxime do Espírito Santo. Entenda nele qual é o seu propósito. Entenda nele o que Ele está te chamando para fazer. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é obedecer a Deus apesar do medo. Quem disse que Abraão não teve medo? Quem disse que ele não pensou 2 vezes antes de fazer? Na verdade, ele não pensou 2 vezes. Ele pegou e saiu e agiu na hora. Mas o medo devia estar lá. Mas ele obedeceu apesar do medo. Talvez Deus vai te pedir algo, ou você vai ter que se posicionar em alguma coisa, talvez dá aquele frio na barriga, mas nós temos que obedecer apesar do medo. Obediência vai sempre sobrepor ao medo, e se você obedecer, Deus vai prover, Ele provê. Eu só comecei a entender que tomar risco era uma opção como cristão, quando eu passei a estar mais perto de Deus e menos perto do meu eu natural.
quando eu passei a ser moldado pelo Espírito Santo. Isso só aconteceu através de um tempo diário com Ele, um tempo de passar tempo com Deus, ouvir Deus, falar com Ele, ler, meditar, adorar, todos os dias. Isso mudou a minha vida completamente. Se olhar para o que eu era, para o que eu sou, para o que era importante para mim antes, para o que é importante para mim agora, mudou completamente, com o posicionamento de passar tempo com Ele. É muito simples, gente. Só se posicionar. Não precisa de nenhuma fórmula mágica, não precisa de ninguém para te ajudar. É só você e Deus. É você e uma Bíblia, você e um louvor, você e um devocional, você e um tempo com Ele, gostoso de conversar, de ouvir, de falar. Mas tem alguns inimigos que não nos deixam viver uma fé ousada. Eu queria falar de 3 inimigos com vocês. O primeiro deles, leite. Leite. Curitiba, leite. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Leite, meus irmãos, leite. Eu tenho um filho de 4 anos. Eu preparo o leite para ele. Faço ali hoje não é mais Nescau, né? Tem muito açúcar, daí usa cacau 100%, né? Cacau, eles não gostam muito, depois gostaram, né, do cacau. Então põe um cacauzinho ali, mistura. Olha o leitinho, Josué. Obrigado, pai. Leite. Quando minha filha era pequena, eu preparava o leitinho para ela e dava na mão dela, e ela tomava o leite. Hoje eu sou adulto. Eu não tenho ninguém preparando leite para mim. E o que acontece muitas vezes na nossa vida é espiritual. É tão bom ganhar um leitinho quentinho. É tão confortável o pastor entregar um leitinho quentinho todo domingo para nós. Mas, meu irmão, quando você comer uma picanha mal passada, aquele leitinho não vai mais ser bom para você, não. Você só vai comer uma picanha mal passada quando você ganhar maturidade espiritual. E muitas vezes nós estamos sentados no banco de igreja há 5, 10, 15, 20 anos e o leitinho é uma delícia. E a gente nunca comeu um assado de tira para saber que é muito melhor. Eu preparo o assado de tira, eu preparo a minha picanha, porque eu ganhei maturidade. Se nós continuarmos esperando o leite, nós nunca vamos receber alimento sólido. A maturidade nunca vai chegar. E nós não estamos aqui para ficar bebendo leite a vida inteira. Nós estamos aqui para começar a preparar o nosso alimento. Preparar o nosso alimento. Só prepara alimento quem atinge maturidade espiritual. Isso não tem nada a ver com o tempo de igreja, meus irmãos. Eu levei 16 anos para largar o leitinho. 16 anos para largar o leitinho. Quando eu larguei o leitinho, que delícia. Que delícia. É muito melhor comer churrasco que tomar leite. É muito melhor. Isso é um grande inimigo nas igrejas hoje. A gente fica tomando leite a vida inteira e fica satisfeito com isso. E Paulo fala que ele só não deu alimento sólido porque eles não estavam em condições de recebê-lo. Meus irmãos, comam um alimento sólido. Melhor ainda, façam um alimento sólido. Produzam, vocês têm que fazer. Vocês têm que dar alimento sólido. Tem que deixar de ser um receptor de leitinho para começar a dar alimento sólido. E isso você pode fazer. Só depende de você. Posicionamento e maturidade. Isso se ganha com Deus. Com tempo com Deus. Eu penso nisso, quando você fica assim, você imagina o seguinte, na minha época tinha mapa, né? Eu me lembro da primeira viagem que eu fiz para São Paulo, de Curitiba, eu fui com aquele mapa 4 rodas, emocionante, porque você fica na rua, vira a página, tem o quadrante, né? O 4G, aí você sobe, aí muda a página, o 5F, aí você vai. E eu fico pensando o seguinte, quando você para, é a mesma coisa, você tem que procurar uma cidade no mapa, você tem um destino a chegar, você tem um lugar para chegar, então eu vou chegar lá em Bento Gonçalves, mais longe, vai, o que tem mais longe aqui? Depois lá, Uruguaiana, tchê. Vou chegar lá em Uruguaiana.
Já comi um cordeiro lá em Uruguaiana, ó, espaldado que chama, né? Assim, aquele que faz assim, uma delícia. Uruguaiana, então você vai, a tua missão de vida é chegar em Uruguaiana. Aí você fala, onde é que tem um mapa? A primeira coisa é o mapa. Aí você pega o mapa, abre, coloca na mesa e fala, aqui é Uruguaiana. Achei. E não se mexe. É a mesma coisa quando a gente é salvo e não começa a caminhar. Você achou o destino, é Jesus. A resposta é Jesus. É isso que eu precisava. Eu achei, eu estou salvo. Salvo, sentado e satisfeito. Não era o crente 3S. Eu sento e fico satisfeito porque eu achei Jesus. Gente, a salvação é o começo, não é o fim. A salvação é o começo. Não tem nada que você possa fazer para merecer a salvação. É um presente, é de graça, é pela graça. Você é salvo, não tem nada que você possa fazer. Mas é o começo. Agora Deus te chama para algo. Continua. Senão você vai olhar para a Uruguaiana e vai ficar sentado olhando para ela. E satisfeito porque achou. Não tem lógica nenhuma. E o leite faz isso. Você recebe o leitinho, toma o leitinho e está bonitinho, pronto para dormir. Quando Deus fala, ei, você é a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para praticar as boas obras que de antemão, que antes foram preparadas para você. Tem boas obras que foram preparadas para você antes. E quando você encontra Cristo, é só o começo. Você vai começar a andar na estrada. O caminho vai ser trilhado. E Uruguaiana vai ser a eternidade. Você vai chegar lá na eternidade. Mas vai chegar lá. Graças a Deus por isso. Segundo inimigo, orgulho. Aqui não deve ter isso. Lá em Curitiba tem bastante. Orgulho. E tem um texto, Mateus 5,39, que fala o seguinte, mas eu digo, não resistam ao perverso. Isso é Jesus falando, gente. Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E eu gosto de ver os detalhes de Jesus. Ele é fera, né? Jesus é fera, né? Jesus é demais. Eu fico vendo aquele The Chosen e vendo o que ele faz. Meu, Jesus era demais. Era impressionante. Era Deus mesmo, né? Dá para acreditar mesmo que ele fazia, é impressionante. Quando ele fala, se alguém bater na face direita, ofereça a outra. Gente, naquele contexto, guerra. A grande maioria dos soldados romanos, o que acontecia? Escudo na mão esquerda, espada na mão direita. Defendia com a esquerda, atacava com a direita. Essa é a maioria que tinha, né? Tinha até aqui a empunhadura direitinho aqui. Então, escudo, espada. Agora, pensa comigo. Quando eu li esse texto, muitas vezes a gente pensa, não, se alguém vier e brigar e bater em você, não revide, deixa ele te bater, deixa ele continuar batendo, não tem nada, não é nada disso. Não é assim, apanhe de graça, deixa ele continuar apanhando, ou continue apanhando, não faça nada. Não é isso. Quando vem alguém se defender com a esquerda e bater com a direita, se ele bater, ele vai bater aqui. Essa aqui é minha face esquerda. Se alguém vier e te bater assim, vai bater na face esquerda. Para alguém te bater na face direita, ele tem que te bater assim, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é humilhação. Isso aqui não é pancadaria. Ele está falando o seguinte, meu irmão, se livre do teu orgulho. Ele não está dizendo assim, ó, fique passivo e apanhe. Não é nada disso. É o seguinte, se alguém te bater na face direita, se alguém te bater com o dorso da mão e der aquele estalo humilhante, não revide na mesma moeda. Abaixe seu orgulho, porque você vai ser batido na face, com o dorso da mão, e vai ser na face direita, e vai ser aqui. Abaixe seu orgulho. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4, 6. Nós precisamos ter alegria, meus irmãos, e não ter que devolver na mesma moeda. Nós precisamos ressignificar essa ofensa, ressignificar essa agressão, às vezes uma humilhação, porque o orgulho acaba com a nossa caminhada cristã. O orgulho não deixa nós vivermos uma fé ousada, porque o orgulho nos leva
há uma defesa. Defesa, 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 barreira, defesa. Como que você vai ser ousado tentando se defender o tempo inteiro? A gente não consegue mais ir para frente, não consegue pegar a palavra que é a espada e atacar, porque o orgulho gera defesa. Bateu na face direita, siga em frente, siga em frente. Terceiro ponto, inimigo da fé ousada, público-alvo errado, plateia errada. Sabe, meus irmãos, a gente está buscando aplausos da plateia errada. Muitas vezes a gente faz muita coisa para ser aplaudido pelo chefe, para ser aplaudido pelo fulano, pelo ciclano. A plateia está errada. A gente está jogando para a plateia errada, porque a gente acha que o aplauso vem da terra. A plateia e a aprovação vem de alguém que está do teu lado. Depende do teu pai, ou da tua mãe, ou a aprovação do teu irmão, a aprovação do teu chefe, a aprovação do pastor. A plateia está errada. 2 Coríntios 5:10. Se puder projetar aqui, eu queria ler esse texto aqui com todo mundo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Gente, isso aqui é a chave para entender a plateia que nós temos que jogar. Porque é necessário que todos nós, não são todos os ímpios, não são todos os pecadores, todos os que não conhecem Jesus, não, todos nós aqui, é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É necessário que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Quem é a plateia? Quem é o nosso público-alvo? Para quem nós vamos ter que prestar conta, gente? Jesus. Jesus. O nosso alvo é Jesus. A plateia é Jesus. Eu tenho que ser aprovado por Jesus. Eu tenho que ser aplaudido por Jesus. Não é por homens. Se nós mudarmos a nossa forma de pensar e olhar tudo o que eu estou fazendo agora, eu vou prestar conta para Cristo no dia do julgamento, no dia de ficar cara a cara. Não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver. Salvação está feito, mas tem a ver com o que Ele te chamou para fazer. Nós vamos prestar conta exatamente disso, do que Ele me chamou para fazer, do que Ele te chamou para fazer. Essa é a conversa que você vai ter com Jesus naquele dia, que todos nós vamos comparecer. Muitas vezes nós ignoramos esse texto. A gente olha para cá e não vê. Espera aí, eu vou ter um encontro. Sim, a gente vai ter um encontro com Jesus. Quem? Todos. Vai ter uma conversa com Ele. Vai ter um papo com Ele. E Ele vai querer saber: ei, eu te chamei para isso. Eu te chamei especificamente para isso. Me fala um pouco mais sobre isso. Me fala um pouco mais a respeito do que você fez. Uma fé ousada tem que estar focada na plateia correta, no público-alvo correto, que é Jesus. Não são homens. Não fique preso tentando receber a aprovação de homens. Não fique presa tentando ser aplaudida por homens aqui na terra, porque a gente tem que ser aplaudido por Ele. Gente, eu sempre penso isso, e eu sempre falo isso. Só vai ter uma coisa que você vai querer ouvir de Jesus quando chegar na frente dele. Só tem uma, não tem mais nada. Não é pergunta, não é nada, só tem uma coisa que vai valer a pena ouvir. Só. É o seguinte: muito bom, servo bom e fiel. É só isso. Muito bem, servo bom e fiel. Acabou. Você não vai querer ouvir outra coisa. Você não vai querer contar mais nada. Se você chegar na frente dele e ouvir: muito bem, servo bom e fiel, é suficiente. É só isso que importa. É só isso que vai importar. E é só isso que eu penso quando eu vivo minha vida. Como que eu vou ouvir muito bem, servo bom e fiel, quando eu estiver face a face com Ele? Muito bem, servo bom e fiel. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria encerrar a noite de hoje. Se alguém puder subir no teclado aqui para a gente fazer a finalização, eu agradeço. Mas obediência, perseverança, sofrimento, humildade,
ausência de orgulho, superação, fidelidade e amor são características comuns daqueles que venceram aos olhos de Jesus. Nós fazemos tudo isso porque nós amamos a Deus. Não é algo que é um fardo para nós. É algo que é natural, é algo que é bom. 1 Coríntios 16, 13 e 14 fala: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Essa mensagem não é uma mensagem de instrução, essa mensagem é uma mensagem de ação. É uma mensagem que nos leva a ter um posicionamento. É simplesmente uma mensagem de um entendimento, de querer acertar, de querer agir, de querer andar, de querer começar, de querer ter um posicionamento. E agora não tem importância, meu irmão, se você tem 1 ano de igreja, 2, 5, 10, 15. Eu não estou falando sobre isso, sobre tempo de igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre um posicionamento que pode começar hoje. Para mim levou 16 anos sentado no banco de igreja. Um posicionamento de entender: Deus, o que o Senhor tem preparado para mim? O que o Senhor tem preparado para mim que eu posso começar a fazer? Espírito Santo, me mostra as boas obras que foram preparadas de antemão para eu praticar. É sobre um posicionamento, meu irmão. Não tem nada a ver com o tempo de igreja. É um posicionamento que pode começar a qualquer momento. Eu queria orar por você que quer ter esse posicionamento. Se você sentir, levanta e vem aqui à frente. É um posicionamento diante de Deus. É um começo. A mesma coisa aconteceu comigo há 10 anos atrás, que é recente. Eu queria muito ver na sua vida, independente de quanto tempo você está aqui, porque o que passou não tem mais nada para fazer. Daqui para frente tem tudo para fazer. É marco zero, é recomeço de caminhada. É ouvir do Espírito Santo que tem para você. Eu não vou falar para você qual é o teu propósito, nem o que tem, mas eu creio que o Espírito Santo pode falar exatamente o que você precisa ouvir. Exatamente o que você precisa ouvir. É posicionamento de nova caminhada. É entender de Deus algo novo. Eu quero que você use 2 minutinhos para perguntar. Pergunta para Ele. Pergunta: Espírito Santo, Espírito Santo, me fala. O que o Senhor tem para mim? Espírito Santo, me fala. Quais são as mentiras que eu tenho que parar de ouvir na minha vida, Espírito Santo? Me mostra agora quais são as mentiras que eu tenho ouvido, que tem impedido de eu viver uma fé ousada. Pede para Ele te mostrar as mentiras agora. E quando isso acontecer, peça: Senhor, Espírito Santo, qual é a verdade que o Senhor tem a respeito da minha vida? Espírito Santo, qual é a verdade que o Senhor tem para mim, para eu começar a viver hoje, nesse momento? Escute Ele por 1 minuto. Escute o Espírito Santo. Só escute. Se Ele te falou algo nessa noite, se aprofunde nisso. Se aprofunde no que você ouviu dele. Busque mais sobre isso.
início de caminhada. Busque mais sobre isso. Espírito Santo, nós glorificamos o Teu nome. Muito obrigado porque nós não estamos aqui em vão. Muito obrigado porque nós não estamos aqui somente para receber. Nós estamos aqui para influenciar o mundo, Senhor. Nós estamos aqui para nos posicionarmos com ousadia e fé e coragem em um mundo covarde, em um mundo que muitas vezes tenta nos estabelecer um molde, mas nós não queremos tomar a forma desse mundo. Espírito Santo, fala claramente a cada vida aqui, Senhor, aquilo que já está preparado para eles viverem. Mostra claramente, Senhor, as boas obras que o Senhor já preparou de antemão para cada irmão e irmã aqui viver. Coloca no coração agora, Senhor. Vai colocando agora uma fé ousada, Senhor. Vai colocando agora palavras, Senhor, de entendimento, de conhecimento. Vai revelando o que o Senhor quer para eles, ó Deus. Vai estabelecendo agora, Senhor, visões, que eles possam entender o destino de cada um, o papel de cada um, o propósito a ser vivido, Senhor, em nome de Jesus. Nessa noite, Espírito Santo, eu creio que o Senhor falará com muitos. Eu creio que o Senhor confirmará muitas coisas aqui, Senhor. E tudo isso será para a Tua glória. Para a Tua glória. Em louvor e honra ao Teu nome, que é o nome sobre todo nome, que é o nome pelo qual vivemos, que é o nome que amamos, é o nome que nos dá coragem, é o nome que nos enche de ousadia para avançar. Senhor, derrama um espírito de ousadia sobre essa igreja, Deus, em nome de Jesus. Espírito de ousadia, não de timidez. Essa igreja, Senhor, avançará, caminhará em direção ao Senhor, e o Senhor será glorificado em tudo que for feito, Pai, através da vida desses meus irmãos. Eu oro, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua fé ousada, a ousadia que você teve em se posicionar. Que Deus possa honrar esse primeiro passo, esse novo passo, essa nova estação na vida de vocês. Que Deus abençoe vocês. Amém.